Bom dia, testando aqui nosso aparelho novamente para ver se está tudo funcionando, se vocês estão conseguindo ouvir. Olha só. Bota essa frase aí. Escreva, ao vivo. Arnaldo, visualizar. Bom dia. Oi, Mirtes. Só conseguimos. Bom Deixa eu fazer um dia. teste aqui. Bom dia, onde é que eu vou posicionar a minha câmera? E aí, você me vê bem? Está Você me me vê ouvindo, bem? Arnaldo? Eu estou lhe ouvindo. E você? Você está me ouvindo? Prontinho. Melhorou. Você está me ouvindo? Estou lhe ouvindo perfeitamente. E como é que está a imagem? Diga-me. Está cortando aqui sua cabeça, mas dá para ver você. Mas assim, tá legal? Tá muito perto? Me diga. Não, fica um pouquinho mais distante que eu acho que fica melhor. Assim? Pronto, perfeito. Tá ótimo. Tá legal mesmo? Tá ótimo. Estou conseguindo lhe ver perfeitamente. Mas eu acho que está cortando um pouquinho da cabeça, não é isso? Isso. Vou tentar aqui. Assim tá melhor? Está. Tá ótimo. Ficou bom, perfeito. Gente, perdão, viu? É porque a gente está aqui ajustando, tentando encontrar o melhor ângulo, da melhor forma para que a gente possa estar começando aqui nosso bate-papo de hoje. Falta só alguns minutinhos para a gente dar início, ok? Mirtes, o áudio está bom. Pronto, eu também estou lhe ouvindo. Eu espero que as pessoas que estejam também Ouvindo bem. conseguindo ouvir e Você está me visualizar. ouvindo bem. Você conseguiu ver a história da sua apresentação? Se vai dar certo? Qual a apresentação? Você me perguntou ontem se a gente podia ter alguma forma de apresentar aquele seu material. Você disse para o público lá da Rede de Sim, Atores? sim. Sim. Não, eu só comentei com você naquele momento e hoje, durante a tarde, a gente pode conversar sobre uma forma de apresentar. Beleza. Vamos começar, então? Apostos. Então, vamos nós. Pessoal, bom dia. Eu espero que o nosso público do líder lá da Serra da Ibiapaba esteja aqui, né, compartilhando, prestigiando, né, que estamos aqui com saudades, embora Corona tenha nos separado, né, mas as redes sociais estão nos aproximando, né? Então, é um privilégio, né, a gente hoje poder compartilhar com vocês, os que assistem agora, a gente poder fazer esse bate-papo, trocar algumas informações, sugestões, né, de como atenuar os efeitos da crise, né, que a gente enfrenta hoje. Sabemos, né, que essa pandemia tem desafiado muitos gestores públicos municipais e empreendedores, né, dos pequenos e médios municípios, que é o público que a gente trabalha, né, que a gente sabe que tem sofrido o maior impacto em relação a essa crise, né, que vem em função das empresas não estarem funcionando, se cai a arrecadação. Então, é assim, uma situação que esse momento, esse que a gente quer fazer hoje, é justamente fazer essa provocação, identificar oportunidades em tempos de crise.
Então, assim, nós vamos falar de algumas alternativas, né, para incentivar esse desenvolvimento econômico de pequenos e médios negócios e que medidas, né, podem ser adotadas por esses gestores. Meu nome é Mirtes, sou funcionária do Sebrae, analista e atuo na unidade de ambiente de negócios. E nós temos hoje aqui um convidado muito especial, que nós temos, desde o ano passado, desenvolvendo um trabalho aqui na Serra da Ibiapaba, que é a implantação de um programa chamado LÍDER, né? Que é o desenvolvimento de liderança a desenvolvimento regional. Então, é um trabalho que a gente tem muitas expectativas, né, para a região, né, de formar governança, essas lideranças possam interagir, se integrar, formar uma agenda, e que eu acho que nesse momento, Arnaldo, é importantíssimo o papel deles, né, de juntar forças, de envolver a sociedade, a comunidade, um propósito maior, com alternativas, a gente poder passar por essa crise, né, que ela tem sido causado impactos muito grandes na nossa economia. Né? Então, hoje nós temos aqui o Arnaldo, que é Arnaldo Júnior Farias, né, como ele gosta de ser chamado. Ele é consultor especialista em políticas públicas e desenvolvimento territorial, SEBRAE. Né? Ele é consultor do LÍDER, é um programa nacional. E nós temos aqui, gente, uma coisa boa com a participação do Arnaldo. Quem já ouviu falar do filme Alto da Compadecida, né? Então, um filme que foi gravado numa cidade pequenininha lá na Paraíba e que ela não tinha muitas perspectivas, né? Então, por isso que a gente acredita que mesmo nesses tempos de crise, existem alternativas, existem oportunidades de você implantar esse desenvolvimento. Porque de uma cidade pequenininha, que ninguém acreditava, com o menor índice pluviométrico, né, do estado, que você não via muitas perspectivas, e hoje ela tem, né, um desenvolvimento, é uma cidade considerada turística do nosso país, né, que ela se transformou, a realidade dela, e isso iniciou na gestão de Arnaldo, né, que ele, quem foi prefeito, inclusive ganhou o prêmio Prefeito Empreendedor na época, a nível nacional, Nordeste, pelas suas iniciativas. E a gente, Arnaldo, tem muita expectativa em relação a essa live de hoje, sobre essas trocas de experiência, né, essa sua vivência, que a gente possa estar compartilhando com os nossos, né, participantes aqui, que estão ansiosos por novidades e como a gente vai poder superar essa crise. Com você. Bom dia, Mirtes. Alegria muito grande estar com você. Gostaria já, através de você, de agradecer ao SEBRAE do Estado do Ceará pelo convite, a oportunidade. Na sua introdução, você falava da importância da ação da liderança. Eu queria também, nesse momento, já registrar aqui as minhas saudações a todos os agentes interessados no desenvolvimento local, no desenvolvimento dos seus municípios, no desenvolvimento nas mais diversas dimensões, as lideranças representativas do setor público, lideranças representativas do setor privado, do setor produtivo, do terceiro setor, e como você destacou de forma muito especial, ao grupo de líderes da Serra da Ibiapaba, uma região belíssima do estado do Ceará, que Deus me oportunizou conhecer e de interagir com pessoas tão especiais, que eu tenho certeza que muitos deles estão aqui. Enfim, Mirtes, satisfeito por essa oportunidade, sobretudo pela relevância deste tema. O tema que está relacionado diretamente à questão do desenvolvimento econômico nos municípios, nas regiões. Eu tenho dito que, diante dos desafios, e nós estamos vivendo um muito grande, a gente tem também a oportunidade que é de sair desse desafio de forma crescida, melhorada, evoluída. E no que tange à questão do desenvolvimento, eu tenho reiterado
que certamente todos nós estaremos saindo mais conscientes no que diz respeito à importância do desenvolvimento econômico local, da geração de produção, de emprego, de renda, da necessidade de se promover uma circulação de renda no nível local, de se prestigiar a produção local, o mercado local, comprar diretamente do pequeno produtor, comprar dos pequenos negócios, fazendo com que esse dinheiro possa causar dinamismo dentro do próprio município. Então, é exatamente isso que nós vamos estar abordando agora, nesse instante aqui, falando de algumas alternativas para o incentivo ao desenvolvimento econômico dos municípios, sobretudo dos pequenos e dos médios municípios. Nós sabemos que cada situação tem sua característica determinada. Uma coisa é a realidade, enfim, dos grandes centros, das regiões metropolitanas, e aqui a abordagem nossa vai estar muito direcionada na perspectiva dos pequenos e dos médios municípios. É importante também, nesse momento introdutório, inicial, entendo, fazer um destaque de que, de fato, nós estamos vivendo um momento de ameaça. Esse momento de ameaça em função da pandemia, da Covid-19, ela certamente agrava muito o desafio das gestões públicas municipais. Estamos conscientes, tenho certeza que, independente de qualquer compreensão de ordem ideológica, todos nós sabemos quão desafiador é para se gerir os municípios, para se gerir na perspectiva do poder local. Com uma situação dessa, claro que esse cenário se agrava muito mais. Mas é importante a gente destacar que esta agenda, a questão do desenvolvimento econômico local, é algo que deve ser priorizado, independente de qualquer que seja a situação. Aliás, é uma agenda que há muito nós estamos falando, defendendo e dizendo da importância dos municípios se voltarem para esta temática. Ou seja, além das políticas públicas importantes, relevantes de educação, de saúde, de infraestrutura, é fundamental se pensar em iniciativas, em políticas públicas que impactem na dinâmica econômica local. Afinal de contas, além da questão que estamos vivendo agora, por conta da pandemia, nós temos uma situação que ela já vem de muito, que é consequência exatamente dos efeitos de um outro fator, e de um fator muito importante que precisa ser compreendido, que é exatamente a questão da globalização. Nós estamos vivendo uma nova ordem determinada exatamente por essa característica. E, de um lado, nos traz oportunidades, é verdade, para os municípios, para as economias locais, mas, ao mesmo tempo, representa um desafio muito grande. Nós temos visto, e sempre com uma preocupação crescente, a situação de municípios que perderam a capacidade de produzir, que dos recursos que chegam ao município, seja através das transferências constitucionais ou através, enfim, de outros canais, muitas vezes esse dinheiro entra por uma porta e sai por outra. Municípios que têm perdido a capacidade de produzir, os municípios que têm perdido a capacidade de reter este fluxo econômico dentro dos municípios e têm se tornado economias de consumo. Não se produz praticamente nada, não exporta nada e a evasão de rendas é muito grande. Com isso, nós estamos vendo uma situação muito interessante que chamamos das cidades que morrem lentamente, mesmo se tendo uma boa infraestrutura, mesmo se tendo ações, digamos, no mínimo razoáveis do ponto de vista da educação, do ponto de vista da saúde, todavia não tem a capacidade para reter, por exemplo, os seus talentos. Os jovens que se qualificam e fazem muitas vezes um curso de nível superior, os potenciais empreendedores ou os empreendedores, enfim, do município, que por incapacidade ou por falta de condições, vamos assim melhor dizer, destes municípios e dessas regiões, terminam perdendo esses talentos, suas inteligências, que migram, que vão para outras regiões, que vão para outras cidades. Então, é oportuno, neste primeiro momento, esse destaque de que nós vamos estar aqui tratando de iniciativas, algumas delas que dizem respeito à necessidade premente por conta da ameaça
da Covid-19, mas, ao mesmo tempo, este é um tema, Mirtes, e eu me recordo bem da palavra do superintendente do SEBRAE do Ceará, oportunamente no encontro passado que tivemos, o encontro da Rede Estadual de Agentes de Desenvolvimento, lá em Fortaleza, final do ano passado, quando ele falava deste desafio, da importância de priorizarmos nos municípios, no poder local, a agenda do desenvolvimento econômico. Então, a gente faz esse destaque. Mas, enfim, de acordo com a nossa missão aqui neste momento, a ideia é exatamente compartilhar algumas iniciativas. E é isso que nós vamos fazer. Nós preparamos um material com algumas sugestões, divididas em duas partes, algumas delas que têm um efeito imediato. São medidas, digamos, de combate às consequências, aos efeitos que esta crise tem provocado nas economias locais e que tende, obviamente, a se agravar. Então, algumas iniciativas, o que é possível fazer? E, em seguida, algumas outras iniciativas que têm um efeito, digamos, não tão imediato, efeitos a médio prazo, mas que têm um papel também muito importante no que diz respeito a esta temática do desenvolvimento econômico local, do fomento às economias, da produção, da geração do emprego, e aí, enfim, tudo aquilo que diz respeito a este cenário. Mirtes, eu aproveito para lhe dizer que você, como mediadora deste momento, fique à vontade em qualquer momento que você queira colocar algo. Eu vou passar as iniciativas que gostaria de destacar e, em seguida, fico à sua disposição para as perguntas, enfim, que tiverem dos participantes que estejam encaminhando algo com muita satisfação, com muito prazer. Eu queria também, nesse momento inicial, dizer que dessas iniciativas que nós aqui elencamos, muitas delas já estão sendo adotadas por vários municípios de várias regiões do país, municípios pequenos, médios e grandes municípios também, assim como governos estaduais. Então, é isso que nós vamos, enfim, fazer aqui em termos de destaque. Algo que eu diria como muito importante no primeiro momento tem relação com a questão que você destacou na sua introdução, que é o papel da liderança, o papel das pessoas interessadas no desenvolvimento das cidades, no desenvolvimento dos seus municípios, sejam elas diretamente atuantes do setor público, do setor privado, a classe empresarial, os empreendedores como um todo, sejam eles atuantes de setores, enfim, sociais, do município, de organizações. Então, nesse momento, mais do que nunca, nós precisamos dessas lideranças. E qual seria, então, a primeira iniciativa? Que, de alguma maneira, respeitando, claro, todas as orientações no que diz respeito às privações que estamos tendo do ponto de vista social, mas utilizando mecanismos como o que aqui nós estamos utilizando, os municípios promoverem esta articulação, esta aproximação desses líderes, representantes do setor público, junto ao setor produtivo, representantes, enfim, interessados no desenvolvimento. Por exemplo, aqueles que atuam no setor produtivo ligado à questão da agricultura familiar. É fundamental que, neste momento, haja uma interação do próprio poder público com esses setores, entendendo que esta relação ela tem um papel muito importante na questão do desenvolvimento econômico local. E aí um destaque também neste sentido diz respeito ao papel das gestões públicas. Como eu disse, nós estamos falando sobretudo para o cenário de municípios menores e municípios médios. Então, muitas vezes, nós não temos nesses municípios uma organização empresarial, sequer uma associação, CBL ou coisa do tipo. Nesses cenários, o papel da gestão pública se torna muito relevante, além daquilo que diz respeito, digamos, às suas ações próprias, diretas, do ponto de vista de comprar, do ponto de vista, enfim, de promover campanhas, etc., deve-se ter na agenda. Falhou. Fortalecer esta rede local de governança em nome do desenvolvimento. Então, esse seria o primeiro ponto. A partir daí, algumas iniciativas
e efeitos mais imediatos. Por Certo. exemplo, Lucas, uma delas, a de implementar uma logística especial para a manutenção da oferta da alimentação escolar. Nós sabemos que as escolas, muitas, estão fechadas, se não todas, nesse momento. E aí é possível se aproveitar este programa com o apoio do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e as prefeituras manterem este programa ativo, através, repito, de uma logística onde se permita a distribuição, o acesso a esses alimentos. Aí nós vamos ter tanto uma ação do ponto de vista social importante, mas na perspectiva do desenvolvimento econômico, a ideia é que, por exemplo, os fornecedores, os pequenos fornecedores locais, os fornecedores da agricultura familiar, os fornecedores de outros gêneros, possam continuar tendo esta atividade. O fornecedor, por exemplo, lá de hortaliças, hortifruti granjeiros, da agricultura familiar, se ele continua tendo esta ação de compra a partir do poder público, ele tem a perspectiva de também comprar no mercado local e isso já se produz uma dinâmica. Muitos municípios já estão assim procedendo, inclusive capitais do nosso país. Então, a primeira iniciativa que a gente destaca tem este caráter de aproveitar exatamente o próprio programa de alimentação escolar e, através de uma logística, claro, e a gente destaca, de acordo com o contexto de cada município, sabemos que no município maior, a ideia, por exemplo, de esta logística significar entregar o alimento diretamente na casa das famílias dos estudantes, pode se ter uma dificuldade. Todavia, para municípios menores, é possível se pensar numa logística com esta E característica. isso gera uma oportunidade, né, para que se possa Sem dúvida. gerar emprego, renda para os Sim, pequenos. sim, sim. Então, são Manter pequenas vivo, coisas. perfeito, manter vivo esta ação que ela já acontece, se não naquilo que a gente gostaria, mas até por força da legislação, no mínimo nós sabemos que 30% dos recursos do PENAI, obrigatoriamente as prefeituras devem comprar de produtos oriundos da agricultura familiar. Então, se manter essa atividade nesse momento, ela é fundamental, porque se a escola fecha, se para o programa de alimentação escolar, a prefeitura deixa de comprar, a gente perde esse dinamismo, esta movimentação. Nessa mesma linha, uma outra iniciativa importante é a de criar, se for o caso, ou ampliar, porque geralmente os municípios já têm programas de distribuição de cestas de alimentos para populações de baixa renda, populações vulneráveis, e, obviamente, este programa com produtos adquiridos dos pequenos negócios locais. Então, se a prefeitura já tem este programa de doação de cesta, que possa ser mantido, fortalecido, talvez nesse momento ampliado, não apenas com a perspectiva da ação social, que já é importante, mas com este olhar de gerar esta movimentação financeira dentro do município. Uma outra iniciativa de efeito também imediato, Nicolas, é a questão relacionada ao próprio, digamos, pagamento que as prefeituras fazem dos seus servidores. Já tem o calendário, faz o pagamento mensal, e nós sabemos que existe o pagamento do 13º salário. É sabido também que muitas gestões públicas hoje têm criado, digamos, uma reserva, já vão fazendo ali um certo aporte para o pagamento do 13º salário lá ao final do ano. Nesses casos, a prefeitura que já tem um fundo determinado, ela pode, por exemplo, fazer a antecipação, talvez proporcional do 13º salário, primeiro quadrimestre, ou antecipar 50% desse 13º salário, porque o servidor, enfim, recebendo esse aporte nesse momento, a perspectiva é de que ele possa exatamente fazer com que esse dinheiro circule, compre no nível local. Então, essa é uma outra iniciativa também, a antecipação, de acordo, claro, com o contexto de cada município, do 13º salário. Arnaldo, só uma pausazinha aqui, só dar uma Claro. Aqui que nós estamos aqui participando, né, muitos ADs, né, a rede de ADs do estado do Ceará, já vi muitos aqui participando, e isso é um público extremamente importante, parceiro, né, que vão ser uma extensão, né, da gente estar mais próximo, né, do nosso pequeno empresário, na orientação,
né, na condução de alguns processos, né? Então, agradecer aqui a participação de todos, podem fazer perguntas quando ele terminar a exposição, questione, pergunte, e até o nosso horário que der para a gente responder, né, a gente vai estar fazendo esse link, né? Eu também só queria dar um oi também aqui para o Jaque, que ele está aqui também, participando. Luiz, meu colega lá do Crateus, que também querendo fazer um líder lá, não se preocupe não, Luiz, que próximo ano estaremos lá. Ô, Mirtes, o nosso Jacques estando conosco nos enche de satisfação e eleva aqui a nossa responsabilidade. Eu queria abraçá-lo, dizer que a companhia dele, como parceiro facilitador do programa Líder, lá na missão da Serra da Ibiapaba, juntamente com você, é algo assim que eu louvo a Deus pela oportunidade. Grande parceiro, grande profissional, certamente vai estar em breve aqui fazendo um bate-papo, trazendo, enfim, muito do conhecimento especial que ele tem. Mirtes, você fala do agente, da rede do agente de desenvolvimento, da rede de agente de desenvolvimento, o estado do Ceará, enfim, todos os estados, o agente de desenvolvimento, uma figura que foi criada a partir da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, e que o sistema SEBRAE do país inteiro apoia, promove, qualifica. E não faz, enfim, por um acaso, faz em função da importância estratégica deste líder, que é o AD, o Agente de Desenvolvimento. Então, cumprimentando aos que estão, enfim, nos acompanhando, dizer que, neste momento, esta liderança tem um papel muito importante, porque ele tem, eu diria que o desafio, a oportunidade, a missão de atuar junto à gestão pública, ao prefeito, aos secretários, aos demais setores, ao mesmo tempo junto ao setor produtivo. Estávamos a falar da agricultura familiar, e o agente de desenvolvimento é esse mobilizador, esse articulador. Desejo, enfim, saúde e força a todos no cumprimento desta missão. Retornando às iniciativas, Mirtes, uma delas que eu já observei, inclusive, governos estaduais assim fazerem, algumas prefeituras, é a instituição, vamos chamar de um cartão de adiantamento salarial. Isso é um procedimento hoje com ferramentas já criadas nesse sentido, aonde o servidor, falamos no cartão, mas, na verdade, o próprio telefone, com o aplicativo, ele já funciona neste sentido. Esse cartão de adiantamento salarial, ele é vinculado às compras no comércio local, no comércio daquele município. Como é que funciona isso, Mirtes? É a ideia de fazer com que, em primeiro lugar, este servidor público, que muitas vezes tem que recorrer aos empréstimos consignados em determinadas necessidades, tenha que recorrer a empréstimos, enfim, diversos, às vezes até de forma, digamos, através de intermediários, ele possa ficar livre dessa situação, vai ficar livre de pagar, enfim, taxas, juros, e terá direito, que não é um empréstimo, repito, uma antecipação daquele salário dele numa necessidade determinada. Isso é a prefeitura que institui de forma simples, através de um decreto, e o servidor passa a ter essa oportunidade. O condicionamento é de que esta antecipação deste salário seja utilizado no comércio local, seja utilizado no âmbito do município. O servidor vai pagar alguma coisa por isso? Não paga nenhuma taxa de juros, tal, etc. A prefeitura vai pagar alguma coisa por isso? Também, de igual modo, não. Apenas o desconto na folha salarial. E aí, Arnaldo, como é que acontece essa coisa? Simples. O próprio comércio local é que passa a, digamos, pagar uma taxa para a manutenção de toda essa sistemática, da mesma maneira que se paga a taxa para cartões de crédito, enfim, Eurocard, Mastercard e outro mais. A dinâmica é essa, e aí isto é uma iniciativa que a gente considera especial na perspectiva de fazer com que o comércio local seja prestigiado e, com isso, a renda seja retida dentro do município. Algumas outras iniciativas diz respeito, nesse momento de crise, a medidas que possam apoiar as empresas locais. Então, por exemplo, é possível que o poder público municipal envie para a Câmara uma proposta de lei autorizando a prorrogação do recolhimento de algumas obrigatoriedades do ISS, do IPTU comercial, de outros tributos de ordem municipal, tarifas, e, consequentemente, nesta lei já estabelecendo um parcelamento deste débito que será acompanhado, dividido, enfim, 24 parcelas,
Mas a ideia é, nesse momento, que os comércios locais, os pequenos negócios estão sendo altamente impactados por conta da privação social, que, de um lado, é importante para a saúde das pessoas, mas, se na perspectiva das empresas, é muito ruim para a saúde das empresas, nós sabemos disso. Então, a ideia é que aquilo que significa uma responsabilidade a mais da empresa no pagamento dos seus tributos, ele possa ser prorrogado e possa ser parcelado. Então, esta é uma outra iniciativa que a gente destaca como importante. Outras que existem também, a questão dos chamados fundos de aval, é assim que é conhecido, essa é uma alternativa que alguns municípios parcerizam com algumas instituições creditícias, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, outras mais, cooperativas de crédito, parceriza com esse fundo de aval e aí se constitui, digamos, um fundo, um sistema de garantias da prefeitura para que o empresariado local, o setor produtivo local, possa acessar linhas de créditos com melhores condições. Uma outra iniciativa de efeito imediato diz respeito, Mirtes, à criação de um programa de incentivo ao empreendedorismo, com um fundo de crédito, chamados programas de incentivo ao empreendedorismo, onde, por lei, também é instituído um fundo municipal de incentivo ao empreendedorismo, como forma de acesso a crédito para esses empreendedores. Isso é algo já bem comum no país como um todo, governos estaduais, inclusive, têm dinâmicas nesse sentido, como também, enfim, prefeituras, a gente destaca também esse momento como sendo oportuno. Um outro ponto, em termos de iniciativas imediatas, diz respeito ao setor de hospedagem e de alimentação local, os setores relacionados à cadeia do turismo. O momento, claro, é de crise. Nós sabemos que em determinados municípios o poder público tem tido, por exemplo, desafio no que tange a trabalhar, a criar situações de prevenção, de segurança dos seus servidores da área de saúde, aqueles que estão diretamente no fronte de atuação contra as ações do coronavírus. Muitos desses profissionais estão privados de retornar para suas casas. Então, aí é uma oportunidade, seja para atender estes profissionais, como também a determinadas famílias em situação, digamos, vulnerável, idosos, etc., em ser identificado que o poder público, ao apoiar, por exemplo, possa utilizar das pousadas e dos hotéis locais, que nesse momento estão, enfim, praticamente esvaziados, então uma parceria da própria prefeitura, aproveitando e fazendo, enfim, a utilização destas pousadas para os seus servidores ou para situações, como eu disse, de famílias em caráter vulnerável. Essa é uma forma, enfim, de apoiar a empresa local ligada ao setor de turismo e vale da mesma maneira para o ramo de alimentação. E, por fim, no que diz respeito a digamos, algumas iniciativas de caráter, de efeito mais imediato, uma que a gente fala com muita importância, tanto agora, mas algo que deve ser permanente, é a iniciativa de se promover uma campanha ampla. E essa campanha sendo protagonizada pela própria gestão pública municipal. Uma campanha de sensibilização, de conscientização, de orientação sobre a importância, neste momento, mais do que nunca, de se comprar no nível local, de se comprar no próprio município, na própria região, de se prestigiar o produto local. O agente de desenvolvimento que está nos acompanhando agora, ou os integrantes do programa Líder, que já participaram do quarto encontro, eles tiveram a oportunidade de ver um filme que foi produzido pelo SEBRAE, um filme orientativo, simples, que chama-se As Voltas que o Dinheiro Dá. Pois bem, a ideia é exatamente essa dinâmica de fazer com que se prestigie a produção local e, com isso, a gente possa promover toda uma dinâmica positiva na economia local. Nós temos um grande exemplo, e esse exemplo vem exatamente do estado do Ceará, o exemplo de uma comunidade humilde que lá na década de 90 se organizou e começou exatamente a promover este processo, conscientizar a população de um bairro para que compre, para que prestigie seus produtos locais
e hoje esta experiência é uma experiência internacionalmente referenciada. É uma experiência de transformação, de revolução. A experiência do Conjunto Palmeira, lá na sua capital, Fortaleza, Mirtes, onde uma associação de moradores desenvolveu toda uma estratégia de incentivo à produção e de incentivo ao consumo local. Uma estratégia de produção e consumo. Então, a gente precisa disso. E esse é um momento, enfim, importante. E, no meu entender, o poder público, no cenário dos pequenos e médios municípios, tem um papel preponderante no sentido de promover essa campanha, fazendo com que haja essa compreensão. É importante comprar no nível local por vários aspectos. Em primeiro, neste momento de privação, porque, em geral, a gente compra mais perto de casa, compra do próprio bairro, e aí, até do ponto de vista econômico, vai nos trazer o resultado de não precisar fazer um deslocamento mais a distante. Isso é importante do ponto de vista dos cuidados que a gente precisa ter neste momento, e aí esse pequeno negócio passa a ter uma dinâmica. Muitos municípios já estão trabalhando com uma questão do delivery. Você fez uma observação sobre, no momento da apresentação, Liz, sobre a minha origem, sobre a minha cidade, a experiência que tive como gestor público municipal, do pequeno município de Cabaceiras, no Cariri paraibano, hoje conhecido como a Hollywood nordestina. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com um agente de desenvolvimento, coordenador da Casa do Empreendedor daquele município, o Rômulo, que certamente está conosco aqui, e Rômulo me dizia de uma iniciativa que ele teve, que a Prefeitura está desenvolvendo, que foi a de incentivar as compras através do delivery e preparar aqueles pequenos negócios que ainda não tinham, digamos, a prática de fazer a venda através do sistema delivery. Então, a ação da Casa do Empreendedor, a ação da própria Prefeitura, através de um agente de desenvolvimento, preparando os fornecedores locais para vender através dos recursos, enfim, da própria internet, telefone, e aí das mais diversas formas, através do delivery. E, de igual modo, se incentivando, orientando, sensibilizando a população para comprar no nível local. Liz, eu faço aqui uma pausa para ficar à sua disposição dos demais participantes. Outras iniciativas estão aqui elencadas, que são aquelas de um caráter, digamos, mais de efeito mais a médio prazo, mas, no entanto, eu penso que algumas questões relevantes de efeito mais imediato elas já foram colocadas e eu fico à disposição para qualquer questionamento. Muito, assim, muito importante, né? Esse momento são ideias simples, né? Fáceis de serem implementadas, que não requer um investimento muito alto, né? Então, assim, esse é um momento novo que todos nós estamos vivendo, né? Que ele causa um certo medo e insegurança, e que exige cautela, né, na tomada de decisão. Então, assim, eu queria colocar aqui até uma frase que eu acho interessante, né, que é a necessidade como mãe da invenção. Então, esse momento que a gente está vivendo, né, ele nos remete, né, que nós já vivemos várias situações no país, no mundo, em tempos de guerra, de crise, em que os países se reinventaram. Hoje, por exemplo, o Japão é uma potência, né, que se transformou através da educação. Então, assim, eu acredito que assim, é um desafio muito grande, mas que o nosso povo, que é guerreiro, eu acho que a gente vai dar a volta por cima com certeza. E o Sebrae tem, assim, implementado uma série de iniciativas, embora nós estejamos em casa, mas todo o corpo, toda a equipe do Sebrae tem trabalhado diurnamente, criando alternativas, soluções, para poder estar junto do nosso empresário, para atender essas necessidades com soluções. Inclusive, não sei se ontem, acho que foi ontem, teve uma rodada de negócios com empresas que fornecem crédito, né? A empresa que tem necessidade de adquirir crédito e a que vai fornecer. Então, você vê, olha só a quantidade de oportunidades que esse momento ele está trazendo, né? Que são alternativas, é o admirável mundo novo que a gente está vivendo, né? Dessa questão do mundo digital, embora a gente
não esteja podendo ter essa proximidade uma física, né, desse aconchego, mas que também isso gera, nos faz refletir que isso é uma oportunidade, é um momento da gente repensar, né, novos negócios. Eu acredito que novos modelos de negócio vão estar surgindo, né, a nova geração, muita coisa vai mudar. Né? Então, assim, eu acho que é extremamente importante essas suas ideias, essa participação, principalmente assim, nesses municípios que a gente sabe que estão passando por esse momento muito difícil na questão do recurso, né? Que a gente sabe que empresa parada não vende, não gera, não arrecada, e aí vai comprometer até as questões mais, né, de gestão interna dele. Imagine. Então, essas alternativas, ela vem também puxar a sociedade para, junto com o município, buscar alternativas, soluções. É um momento assim mais de união, né? De unir forças. Onde é que nós vamos buscar parceiros, Sebrae, Senac, uma série de entidades que tem os bancos que estão aí com, né, essas medidas que o governo federal implementou, são paliativos, né, mas que pelo menos está mantendo aí muitas vidas, né, que estão nessa linha da pobreza, na linha mais desfavorecido, como se diz, né, os informais são pessoas que dependem, né, das empresas estarem funcionando, para estarem fornecendo seus serviços, mas tem muitos que estão se reinventando, fazendo consultoria online, atendimento online, capacitação. A educação vai ser uma revolução, né? Eu acho que esse aqui já tinha as iniciativas, mas acho que esse momento ele vai aprofundar muito essa linha aqui da educação via online, né? A educação à distância. Então, é Verdade. isso, né? Você faz um destaque que é muito oportuno, muito interessante você ressaltar, que é o fato de que essas iniciativas não representam custos, desembolsos do ponto de vista financeiro. Então, isso foi um cuidado, inclusive, de a gente elencar iniciativas que elas são possíveis de serem implementadas dentro da dinâmica que a gestão pública já tem. Por exemplo, a questão da alimentação escolar, a questão de comprar, enfim, do produtor rural, da agricultura familiar e outras, a 13º, que aí a gente falou. Então, é bem relevante a gente lembrar isso. Olha, é uma questão de olhar, é uma questão de priorização da iniciativa da gestão, com este olhar, não apenas na perspectiva, digamos, social, assistencial, que nesse momento é relevante, mas de se pensar exatamente na questão da dinâmica econômica local, da circulação de renda. Um outro destaque que você faz, também que eu me permito, eu até anotei aqui, você diz, olha, a necessidade é a mãe da invenção, lembrou muito bem. Eu diria que até mais, essa necessidade que nós estamos nesse momento vendo representa oportunidade e ela é a mãe da inovação. A gente precisa inovar nas nossas práticas de gestão públicas, inovar nas nossas práticas de ação como líderes cidadãos que somos. Arnaldo, eu queria aqui, para o público que está participando, só dar uma lembrada, né, que nós, como estamos trabalhando, então existem os canais para que você possa estar entrando em contato com o Sebrae, buscando informação, orientação. Então, dizer aqui para vocês quais são os nossos canais, né? A central de relacionamento, através do 0800 570 0800, o Fale com o Especialista, através do nosso portal, o www.ce.sebrae.br, e o WhatsApp também, né? Que você também, nós temos uma plataforma que está com corpo técnico lá todo especializado para fazer esse atendimento, que é o 85 981 39 0634. Né? Então, aguardamos vocês, estamos aqui a todo vapor, o Sebrae não parou e estamos aqui à disposição de vocês. Vamos lá. Arnaldo, aqui, deixa eu ver aqui uma perguntinha aqui. Vamos lá. O tema desenvolvimento econômico ainda não é uma prioridade para a maioria das gestões municipais. Mediante esse fato, assim, qual a importância de políticas públicas de incentivo ao empreendedorismo? Mirtes, muito oportuno essa questão. De importância fundamental.
No início, eu destacava exatamente o desafio que nós temos, não apenas por conta deste contexto do coronavírus, mas de efeitos outros, da própria globalização, como eu destaquei. Nós temos visto municípios perderem população por consequência disso, ameaçado de perderem, por exemplo, sua posição no coeficiente de distribuição do FPM. Quem hoje tem um coeficiente 1,0 pode cair para 0,8, e nós vamos ter uma mensuração logo, em breve, do IBGE, mais uma vez, e isso aí vai ser determinante. E aí, por que acontecem essas situações? Por aquele motivo que destacamos no início, muitas vezes, por falta de dinâmica econômica de um município, que não tem a capacidade para reter, enfim, seus empreendedores, reter a sua população jovem qualificada, que termina uma formação de nível médio, técnica superior, e vai emprestar esse seu talento, essa sua capacidade a outras regiões. E os municípios vão cada vez mais perdendo esta capacidade. Isso está relacionado à questão da agenda de desenvolvimento econômico local. Portanto, estas políticas públicas, chamamos de políticas públicas, que na verdade são ações, iniciativas que devem ser trabalhadas, implementadas. A ideia é, assim como existem políticas públicas estabelecidas em relação à educação fundamental, precisando melhorar cada vez mais, da saúde, infraestrutura, outros mais, que as gestões públicas tenham um olhar em relação a esta temática, o tema do desenvolvimento econômico, o tema dessa agenda, e colocar isso como uma prioridade de ação, não apenas, enfim, aquilo que fica num plano de governo, que fica muitas vezes na própria fala. Ações concretas, efetivas, um plano mínimo, uma estrutura mínima, apoiar, por exemplo, designar um agente de desenvolvimento local, apoiar suas iniciativas, criar uma sala, um ponto de atendimento aos empreendedores para orientar, para, enfim, criar condições, criar mecanismos de acesso, de facilitação ao crédito para que esses empresários locais se fortaleçam, e aí sucessivamente. Nós falamos de algumas iniciativas aqui que representam, enfim, ações de uma política pública nesta direção, de forma de importância fundamental. Gente, vamos ver mais aqui, se tem mais aqui alguma pergunta, né? Então, eu gostaria de... só que mais uma questãozinha aqui, Arnaldo. Ver com você, assim, qual a importância, né, da atuação das lideranças locais, nesse momento de crise, como é que eles podem atuar, né? Então, acho que, assim, como a gente já tinha comentado, falado, mas, assim, acho que é importante a gente reforçar, né, justamente por conta desse nosso tema, né, que é o objetivo de gerar oportunidades, né, para os municípios, para as empresas, nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento de crise. Então, como é que essas lideranças, né, qual o papel delas, como é que elas podem se engajar nesse processo, né, de desenvolvimento, porque vai ser muito importante, né, ter uma estratégia, ter uma união, ter uma organização para que esses municípios, essas empresas, elas possam sobreviver. Porque a questão do apoio do governo federal, ele é uma coisa que daqui a pouco ele acaba, né? Essa é só uma situação, um momento, e depois, como é que as empresas vão se manter, como é que o município vai se manter? Então, tem que começar a pensar nessas alternativas, nessas estratégias de sobrevivência, né? Que nós estamos em tempos de guerra. É isso aí. Como diz lá o orçamento lá do nosso presidente, que diz que é o orçamento de guerra, né? Exatamente. Aliás, algumas dessas iniciativas, a gente pode falar exatamente de iniciativas de guerra no que diz respeito a atenuar os efeitos da crise, da pandemia do coronavírus na economia local. Então, são ações imediatas as que nós colocamos. Eu fico muito feliz de que você destaque essa questão, porque penso que é sempre oportuno a gente destacar. E por mais que a gente fale sobre a importância da ação da liderança local, penso que ainda seja pouco em relação às necessidades que nós temos, necessidades de país. Aliás, eu já tive a oportunidade de ler algo nesse sentido, e sempre que oportuno multiplico,
a compreensão de que nós vivemos, como sabemos, diversas crises no nosso país. Estamos vivendo uma agora, de forma extraordinária, especial. Mas se a gente já vem vivendo crises do ponto de vista econômico, crises do ponto de vista, enfim, político, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de valores, são diversas crises. Mas se alguém já disse, e eu acho interessante a gente compreender que talvez a crise mãe de todas as outras que vivemos no nosso país é a crise da liderança. É a necessidade imperativa de líderes, de lideranças do bem, como nós costumamos dizer, comprometidas, sensibilizadas, interessadas, com capacidade de articular, de buscar convergências, de unir diferentes em torno de propósito determinado. E quem é este líder? É a pessoa que está no nível local, o representante do poder público, o empresário, o empreendedor, o pai de família, o agente de desenvolvimento, o produtor rural. Então, há essas lideranças nesse momento, e aí você pergunta qual o papel, o que se pode fazer. Antes de tudo, ter esta consciência de que da sua iniciativa um exemplo importante pode ser dado. Então, ao empreendedor, ao empresário local que está, por exemplo, vendo o esforço do próprio SEBRAE no sentido de conscientizar, ele também fazer a parte dele. Na hora de abastecer o seu mercado, o seu, digamos, o seu pequeno mercado, o seu negócio, na medida do possível, comprar exatamente os produtos locais também. A gente estava falando da importância do poder público comprar no nível local, mas se os próprios empreendedores, os próprios empresários, eles têm essa oportunidade de fomentar esta produção local. A população, por sua vez, na hora que, enfim, como um líder cidadão, como uma pessoa de uma comunidade, eu ali moro naquele município, eu tenho uma perspectiva de prestigiar, por exemplo, o produto local, o queijo local, aquilo que é produzido, que assim eu possa fazer neste momento de crise. Então, uma ação consciente, uma ação mobilizadora. Penso que neste momento é o que compete mais do que nunca a todos nós na condição, enfim, de líderes cidadãos. Quando falamos, enfim, da importância da liderança, não estamos, claro, a falar da ação apenas dos líderes constituídos, quem tem mandato, etc., mas de todos nós, na nossa perspectiva de construir os nossos municípios, as nossas regiões, no final das contas, o nosso país. Com certeza, Arnaldo. Assim, o Sebrae, ele tem nós já tínhamos essa campanha, mas hoje ela, mais do que nunca, ela está bem dentro da realidade de se aplicar, que é o do compra do pequeno, né? Então, assim, é a gente tentar realmente conscientizar as pessoas que nesse momento, né? Então, são várias alternativas, a da viagem, se você tem quando acabar, tem uma viagem para o Brasil, né? Vamos gerar renda, vamos dar oportunidade para essas empresas né, que passam por todo esse momento, toda essa crise, que foram as que mais impactaram o turismo, né? Então ele vai ter que se reinventar, vai ter que encontrar alternativas, porque realmente foi a que mais sofreu, né, com essa situação. Então, essa campanha, ela cabe, né, para nós brasileiros, buscarmos nessa consciência de que nós precisamos dar nossa contrapartida nesse sentido, né? É o pequeno, é a mercearia ali do lado, o verdureiro, né? Então, são essas coisinhas que a gente tem que puxar para a gente, ter esse amor e nós podemos ter a nossa participação nesse desenvolvimento. Não é só esperar que governantes, isso, aquilo, outro, façam esse papel, e nós também podemos fazer a nossa parte, né? Dando a nossa contribuição, né, como cidadão. Né? Então, é verdade. Eu acho assim, extremamente importante, esse é um momento de união, que a gente tem que realmente buscar essas alternativas, soluções práticas, e que a gente possa ter dias melhores, né? E você lembra bem, Mirtes, que esta é uma ação, a campanha do SEBRAE Compre do Pequeno, é uma ação que já vem sendo desenvolvida há muito tempo. E ela vem sendo desenvolvida com esta compreensão, com esta consciência da necessidade de se fortalecer os negócios locais, de se promover esta dinâmica econômica que, de um lado, você tem a oportunidade, comprando no nível local, de incentivar a própria produção local. Então, um município que muitas vezes, digamos, tem um
potencial produtivo em algumas cadeias determinadas, mas que deixou de ser exercida. Um município que praticamente importa tudo, que não produz, não exporta, muitas vezes, nem produtos da própria agricultura familiar. Por outro lado, ao se comprar no local, se estimula, sim, essa produção e estimula a circulação desta moeda, desta renda no nível local, a capacidade de fazer com que ela permaneça mais tempo dentro do município, e isso tudo tem a ver com essa dinâmica econômica que a gente fala. Aí é de se destacar o papel, sim, do SEBRAE, com campanhas como essa. Eu diria que nunca foi tão relevante esta campanha nesse momento de crise. Por isso que eu disse que a crise realmente, lá no início, você trouxe bem essa frase, de que a necessidade ela termina sendo, digamos, a mãe dessas oportunidades. E a gente compreender como essas agendas que nós estamos tratando, essas questões todas, elas são relevantes e não apenas por essa questão que nós estamos vivenciando. É claro que agora, mais do que nunca, como dissemos, a quarentena, a privação, o isolamento social, que é determinado pelas medidas oficiais, elas são necessárias na perspectiva da saúde, sim, nós compreendemos isso, mas não podemos deixar de reconhecer que, do ponto de vista da saúde das empresas, vamos assim falar, tem efeitos que são muito negativos. E se elas realmente têm dificuldades, isso impacta no nível local de forma realmente muito séria. Então, essa ideia de nós termos, nesse momento, eu diria que uma rede, sabe, cidadã mesmo, com a consciência de que comprar no local é um ato transformador, como a campanha do SEBRAE sempre fala. Isso é fundamental para que a gente possa superar os efeitos dessa crise. Comprar no nível local, nós já destacamos aqui de como isso é relevante sobre vários aspectos. Entre eles, se comprar na própria proximidade, que traz uma perspectiva para o consumidor, inclusive de economia, o dinheiro ficar na própria cidade, já falamos isso, não é? Então, isso tudo realmente é importante. Ou seja, mais do que nunca, um consumo consciente a gente precisa nesse momento para mitigar, reduzir os efeitos dessa crise que a gente vive. Com certeza. E o FCE também é um parceiro nosso lá, o de Aracati, ele criou também um aplicativo, né, que faz essa aproximação aí de quem quer comprar, quer vender. Então, são essas iniciativas, né, que vão surtindo efeito, vão fazendo aquele efeito formiguinha, que daqui a pouco, né, a gente tem, se Deus quiser, vai estar passando por essa situação mais fortalecidos, né, e crentes do nosso poder que temos parceiros aqui do nosso lado, entidades que apoiam com ações, com projetos, né, a nossa boa vontade, município, eu acho que a gente tem tudo para poder sair desse processo, né, de uma forma com menos impacto, né? Porque assim, a gente só ouve notícias ruins, então vamos tentar canalizar notícias boas, tentar ver que outras alternativas a gente pode ter para poder sair dessa situação, certo? Mirtz, você falou de uma experiência que vem de Aracati, é isso? O FCE, ele criou um aplicativo, né, de que você cadastra, eu sou um pequeno negócio, eu me cadastro, tem um cadastro lá, eu sou o cliente, aí eu vou lá no aplicativo, eu localizo as empresas, né, que foram mais próximas para poder comprar. Então, assim, são iniciativas bem bacanas, que eu acho que é isso que a gente realmente tem que fazer. A gente viu também, Arnaldo, nesse momento, que de solidariedade de várias empresas, de pessoas que mostraram, né, a sua alma, né, o seu valor, né, e se disponibilizaram a estar doando, fazendo campanhas. Então, assim, nosso povo, ele é um povo humano, e assim, eu sou feliz de ser brasileira, ser cearense, né, com muito orgulho de fazer parte dessa empresa que é o SEBRAE, né? Por isso que estamos falando de oportunidades em tempos de Isso. maravilha. E outra iniciativa também que eu lembrei aqui, Arnaldo, é Fortaleza também, acho que o nosso prefeito, ele abriu um cadastro, né, para que pequenas costureiras possam se inscrever, tem um número aí, não sei se são 200 costureiras e uma parte microempresa, para que elas possam estar fazendo máscaras, né? Que isso também são oportunidades que se pode ver depois, né? Que são oportunidades de negócio.
Arnaldo, Claro, tá me dando aqui, dizendo que nós só temos 3 minutos aqui para concluir, né? Então, eu gostaria aqui de agradecer imensamente, né, a sua participação, muito grata, foi muito importante.